Graça e paz, gente. Voltamos aqui, hein? Só para constar, segunda parte aqui do nosso vídeo, nossa aula, né? Os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Aqui anteriormente, nós estávamos falando aqui sobre os 12 discípulos, sobre Tiago e João. Eu citei uma questão sobre profecias e algumas questões que a gente tem que se basear na Bíblia, ok? E nós lemos, né, fizemos a verificação de verdades fundamentais do Evangelho de João. Aí, irmãos, eu escrevi aqui no quadro aqui alguns itens importantes que você precisa acompanhar na tua Bíblia, né? Porque existem várias questões. Nós já aprendemos que João, ele escreveu para a igreja e apresenta Jesus como Filho de Deus. É isso? E os outros evangelistas, os outros 3 evangelhos, cada um escreveu a um povo diferente e apresentando Jesus de maneiras diferentes. Se você não lembra, verifique os vídeos anteriores, ok? A aula 1 e a aula 2, né, em vídeos. Vamos lá. Eu botei aqui no quadro. Uma das coisas que João, evangelista, o discípulo amado, ele apresenta logo de início é a encarnação do Verbo. Ele apresenta que o Verbo se encarnou. Uma das grandes lutas de João, o evangelista, foi combater o gnosticismo em sua época. Que o gnosticismo, baseado no ensinamento advindo do platonismo, assim por dizer, ele ensinava que a divindade, Deus, ele não poderia entrar em contato com o corpo, com a carne. Porque a carne, no ensinamento gnóstico, do gnosticismo, a carne, ela é maligna ou ela é contaminada, ela é suja. Então a divindade não iria encostar na carne. Inclusive, nós sabemos que Jesus, ele veio e teve seu ministério terreno. Os gnósticos chegavam a dizer que Jesus estava aqui em espírito somente. Mas João, para dar uma pancada logo, né, um soco na costela da turma lá na época dele, lá, que esse negócio do gnosticismo entrava no ambiente da igreja através de ensinadores, lideranças. Então João, ele fala ali, né, que no princípio era o Verbo Logos, e o Verbo estava com Deus, o Verbo Logos estava com Theo, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Theo era o Logos. Aí um pouquinho mais à frente, João aqui, nesse capítulo 1, ele fala o seguinte: e o Verbo, o Logos, se fez sarx, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Olha que coisa maravilhosa. Então, o ensinamento da encarnação do Verbo não tem nos outros evangelhos, somente no Evangelho de João. Um outro ponto que nós botamos aqui, Filipe e Natanael, que está no capítulo 1, né? Está aqui do versículo 43 em diante. Eu não vou ler todos os pedaços que não tem, as partes que não tem nos outros evangelhos. Vão para algumas partes mais assim destacadas, né? Filipe e Natanael. Filipe, ele está andando com Jesus e ele vai procurar o Natanael, que nós vimos aqui, tinha outro nome aqui de Bartolomeu. Procura Natanael e fala: olha, achamos o Cristo, o Messias. Aí Natanael, quem? Jesus de Nazaré.
Natanael olha para Filipe, rapaz. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela periferia, aquela favela, aquele canto lá abandonado. Pode vir alguma coisa boa de lá? Aí Filipe olhou para Natanael e falou o seguinte: vem e vê, vamos lá. Aí Natanael foi, né? Não vai. Bem, não tem televisão, vamos lá. Vamos ver. Rapaz, quando Natanael está chegando com Filipe, aí Jesus olha para Natanael e fala o seguinte: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael olhou para Jesus e falou o seguinte: de onde tu me conheces? Aí Jesus olhou para Natanael e falou o seguinte: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael, quando ouviu isso, ele adora a Jesus. Está aqui no versículo 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Entendeu? Olha que situação. Agora deixa eu explicar um pouquinho. Existe uma tradição cristã que não está na Bíblia, é uma tradição cristã, que explica essa parte da figueira. Eu já devo ter citado em alguma aula para os irmãos, mas vamos lá. A tradição diz o seguinte: que na época em que em que Herodes mandou matar as criancinhas, e Jesus estava na frente para ser morto também, né? Tanto que José e Maria, advertidos pelo Senhor, foi para o Egito levando o menino, a criança, Jesus. Então, segundo a tradição cristã, os pais de Natanael tentaram ocultar ele, esconder ele para não ser morto. E por último, quando não tinha mais como esconder, eles foram no pé de uma figueira. Tinha lá tipo um buraco debaixo ali, perto do tronco, na raiz ali. E eles foram e esconderam a Natanael pequenininho ali debaixo da figueira. É um negócio muito forte. Aí Jesus, quando ele olha, quando Natanael pergunta assim: de onde tu me conheces? Aí Jesus olha para ele: ah, Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Só os pais de Natanael, os familiares mais chegados que sabiam dessa questão. E Natanael cai de joelho na hora: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha que maravilha. Glórias a Jesus. Eita. Bem, uma outra parte está no capítulo 2, que é muito assim, foi o princípio do ministério de Jesus, foi a festa do casamento, as bodas em Caná da Galileia, capítulo 2. Entendeu? Houve um casamento, a mãe de Jesus foi convidada, Jesus também e os seus discípulos foi convidado para o casamento, e naquele momento acabou, durante o caminhar do casamento, acabou o vinho. Aí Maria vai até Jesus, seu filho, e fala assim: ó, acabou o vinho. Conforme o costume comum da época, Jesus olha para Maria e fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria olha para os funcionários, né? E fala o seguinte: ó, fazei tudo quanto ele vos disser.
Até hoje essa voz de Maria ecoa. E ecoa para a igreja. Ecoa. Fazei tudo quanto Jesus disser. O que Jesus falar, você faz. Nós não falamos o que Maria manda, porque ela não mandou nada. Mas Maria, mulher de Deus, ela deixou ecoado para a eternidade. Fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto Jesus falar com vocês. E nessa aí que Jesus foi e transformou a água em vinho. Eu poderia entrar em mais pormenores, mas nós não temos tanto tempo, ok? Sobre a situação, mas foi um milagre maravilhoso ali, ok? Bem, outro ponto que eu botei aqui é o encontro de Nicodemos e Jesus. Está no capítulo 3. Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele não poderia encontrar-se com Jesus de dia, senão a turma ia ficar em cima dele. Ah, que isso, Nicodemos? Tá pegando? Como é que você vai para Jesus? Aí Nicodemos foi à noite se encontrar com Jesus. E Nicodemos, irmãos, ele vira para Jesus aqui no capítulo 3. Ele chega lá e fala assim: mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus olha para Nicodemos, né, que sabe como é que é Nicodemos com lisonjeios, né, ali puxando ali, né, a sardinha, né, pro lado de Jesus ali. E Jesus olha para Nicodemos e fala: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso aí deu um nó em Nicodemos. Nicodemos olha para Jesus: como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Vai voltar para o ventre de sua mãe? A Jesus, ele olha para Nicodemos e fala o seguinte: rapaz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você não se admire que eu estou falando isso para você. O vento sopra onde quer. Você ouve a voz, o barulho do vento, mas você não sabe nem para onde vai, nem de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Quando chega no versículo 9, não estou lendo toda a passagem, nem citando toda ela, estou dando uns pulinhos aqui, né? Jesus olha para Nicodemos olha para Jesus e fala assim: como pode suceder isso? Versículo 10, Jesus olha para Nicodemos e fala: tu és mestre em Israel e você não entende as coisas de Deus? Você não está entendendo, Nicodemos? Você está agarrado aonde, meu filho? Sai da caixinha! Você é mestre e você não sabe? Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: se eu estou tratando de coisas terrenas e você não crê, como crereis? Como crereis se vos falar das celestiais? Como é que vai ser? Hein, Nicodemos? Um negócio assim abençoador. Em continuidade, né, a esse texto que termina com as palavras de Jesus, vem aparecer para nós um outro ponto, que é a missão do Filho. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, né? Eu vou dar uma paradinha nele, a gente dá continuidade.
É uma bênção, tá? Glória a Jesus por isso.